Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim nesse vídeo falar sobre um tema que é um pouquinho controverso, mas que já tem muita ciência por trás, que é: a soja causa alteração na puberdade de crianças? Bom, recentemente eu fiz uma palestra num congresso de nutrição e medicina vegetarianas, onde eu levantei muita literatura científica sobre isso. E eu vou explicar para vocês por que surgiu esse mito, da onde que vem essa ideia de que a soja pode causar alteração na puberdade das crianças e por que isso não é verdade. Já tô dando spoiler que não é verdade. Então vamos começar explicando um pouco sobre esse efeito hormonal da soja. O que acontece? Existe uma substância presente na soja e em outros alimentos dessa mesma família, que são as isoflavonas. Isoflavonas é um conjunto de substâncias que podem ter um efeito hormonal, mas que também tem outros efeitos no corpo, como, por exemplo, o efeito antioxidante. Então, não é que é um veneno isoflavona, muito pelo contrário. As isoflavonas, e dentro da soja a gente tem aí outros componentes que são super importantes para a saúde. Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre esses detalhes da soja. Mas o que é importante vocês saberem? As isoflavonas, elas têm uma estrutura química parecida com a do estradiol, que é o estrogênio, o hormônio feminino, né? E elas também se ligam no mesmo receptor de estrogênio. Então, para a gente relembrar, para um hormônio fazer um efeito no corpo, ele precisa se ligar no receptor e ativar uma função. E a soja, ela também se liga nesse receptor estrogênico. Só que olha o detalhe. Quando ela se liga no receptor, ela se liga de um jeito que é muito mais fraco do que o estrogênio natural. Então, dependendo do tipo de receptor, e a gente tem diferentes receptores de estrogênio no corpo, essa ligação é de 3 até 3.000 vezes mais fraca do que o estrogênio natural. Então, primeiro, para que eu possa ter um efeito hormonal significativo, como ela é muito mais fraca, eu teria que ter uma quantidade muito alta. O que os estudos falam? Que é para você começar a ter um efeito hormonal, você tem que ter um consumo médio de 50 miligramas de isoflavonas por dia. E quando a gente vai ver os estudos científicos, a gente vê que a média de consumo de isoflavonas em populações orientais, são populações que têm alto consumo de soja, é de 30 miligramas por dia. E nos Estados Unidos e países ocidentais é de menos de 3 miligramas por dia. Então, aquela soja que a gente come no dia a dia, dificilmente ela vai ser suficiente ou vai ter concentrações suficientes de isoflavona para causar esse efeito hormonal, porque também não é um dia que você come que vai causar um efeito. Você tem que ter um consumo recorrente. E por outro lado, vocês podem estar pensando em crianças. Bom, fizeram estudos com crianças e adolescentes. Inclusive nesses países, tem um estudo da China com mais de 3.000 meninas que viu que o consumo de soja não mudou a idade de puberdade, não levou a puberdade precoce, não alterou a telarca, não atrapalhou a puberdade nos meninos, nada disso. Justamente porque um alimento consumido de forma, normal, sem ser uma grande quantidade, e muitas vezes essa grande quantidade nem é possível através só da alimentação, é exatamente por isso que quando se usa as isoflavonas, por exemplo, como fitoterápico para menopausa, para mulheres que precisam desse efeito, é uma quantidade muito concentrada que dificilmente a gente consegue no alimento. Então, por que eu estou explicando esses detalhes técnicos para vocês? Primeiro porque está tudo fresquinho na minha cabeça, por causa dessa aula que eu dei, eu li muito sobre isso, levantei muitos estudos, inclusive vou deixar alguns aqui na descrição desse vídeo, mas para tranquilizar pais e mães, porque a soja não tem efeito. E aí você provavelmente vão ter pessoas aqui dizendo: ah, mas eu já vi um caso, mas eu já tive. Existem sim relatos de casos na literatura de alterações de puberdade que foram relacionadas ao consumo de soja. Mas esses casos, primeiro, o consumo era muito grande. E segundo, a gente não se foi testado o que era efeito da soja mesmo, o alimento, ou se tinha a ver com contaminação com agrotóxico, que esse sim pode ter um efeito semelhante ao hormônio também e de forma muito mais potente. Então, existem alguns agrotóxicos e alguns químicos que a gente chama de desreguladores endócrinos ou disruptores endócrinos, inclusive também tem vídeo no canal falando sobre eles, que podem ter efeito hormonal.
E muitas vezes o que a gente acha que é de um alimento não tem a ver com o alimento em si com a contaminação. O que eu quero trazer para vocês de informação? Então vamos resumir esse monte de termo técnico que eu falei aqui. A soja é um alimento super saudável, ela tem muitos elementos dentro dela que são benéficos à saúde. É um alimento obrigatório na nossa alimentação? Não. Mas se você gosta de soja, ela é um alimento barato, é um alimento, enfim, que tem bastante proteína, né? Se você gosta de soja e quer consumir soja, pode consumir sem medo, porque não vai afetar a questão hormonal nem sua, nem dos seus filhos, não vai afetar a tireoide. Também vou fazer um vídeo sobre isso especificamente depois, mas eu já tô dando spoiler aqui. Não vai afetar a saúde hormonal masculina, também vou fazer um vídeo sobre isso, também já tô dando spoiler aqui para vocês. E muito menos a puberdade em crianças. E a gente tem estudos expressivos feitos em populações com alto consumo médio diário de soja e que não houve nenhuma diferença em relação à idade de início dos sinais de puberdade, tanto em meninas quanto em meninos. Então, sem medo de soja, certo, meus amores? Por outro lado, se você não gosta de soja, você também não é obrigado a comer, então tá tudo certo. É isso que eu quero dizer. Se você gosta, se isso faz parte da sua rotina, porque você ou gosta, ou porque é um alimento acessível, porque é saudável, porque você é vegetariano e tem esse hábito, né, porque é uma boa fonte de proteína, pode consumir sem medo, porque existe muita ciência respaldando esse consumo seguro em relação à questão do efeito hormonal, tá bom? Bom, espero ter respondido a dúvida de vocês. Se você gostou, não esqueça de dar aquele joinha aqui pra mim. E não esqueça de seguir a gente, acompanhar a gente nas redes sociais. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.